Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebes tu mesmo dos teus venenos. Em nome de Jesus, assim seja. Nossa Senhora, sede da sabedoria, com o vosso Filho, alma pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Todos estes perseveravam unidos em oração, em companhia de algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus. Filhos, filhas, ontem eu fui dormir já bem tarde mesmo, com uma preocupação muito grande no meu coração. E é uma preocupação de pastor mesmo. Uma preocupação que só tem aumentado ao longo do tempo, mas agora me parece tem gerado ainda mais inquietação no meu coração, que é o fato da adesão à verdade, do conhecer a Jesus verdadeiramente. É Ele que está atuando, é Ele que está nos ensinando como o mundo está se confundindo a cada dia. O sentimento do meu coração de padre é que as pessoas estão cada vez mais se confundindo, e nós podemos chegar a um momento em que nós não encontraremos mais o caminho do retorno para a verdade. O caminho da verdade, ele só pode ser dado pelo Espírito Santo na nossa alma. E mesmo os apóstolos, quando nosso Senhor morreu e eles estavam órfãos da verdade, porque a verdade era Jesus e ele tinha subido ao céu, eles ainda não tinham o Espírito Santo. Os apóstolos, eles escutaram tudo o que Jesus disse, mas eles não tinham o Espírito Santo. Então eles não sabiam exatamente se tudo aquilo que Jesus tinha ensinado era a verdade mesmo, se eles tinham se enganado, se eles estavam iludidos e agora Jesus estava longe e eles não sabiam o que fazer, como fazer. Só tinha um mandato de Jesus, que era: vai para aquele lugar e eu vou vir, mas quando ele vai vir, que horas ele virá, não disse quanto tempo era, que dia ele vinha. E os apóstolos estavam confusos, não só confusos, mas também estavam com medo, o Evangelho diz. Com medo por causa dos judeus, daqueles que mataram Jesus. E eles estavam reunidos no cenáculo, e quem fez com que eles mantivessem o espírito da santa oração foi Nossa Senhora. Nossa Senhora é que deu a eles o dom da perseverança no meio daqueles sentimentos de confusão. Filhos, os apóstolos, eles deixaram tudo por aquilo que eles ouviram. Tinha gente que era empresário, como São Pedro, dono de barco, pescador. Tinha jovem no meio. Pessoas que estavam buscando há anos encontrar a verdade. Eles viram em Jesus. Só que agora Jesus tinha morrido. Verdade que ele tinha aparecido entre eles, mas o próprio Tomé tinha dificuldade de acreditar e não tinha o Espírito Santo ainda. E no meio daquela grande confusão que se estendeu por 50 dias no coração deles,
espera por nosso Senhor, quem deu a eles sustento e força para perseverar foi Nossa Senhora. Cada vez mais, quando essa inquietação da verdade vem ao meu coração, só uma certeza vem: que se nós estivéssemos mesmo unidos à Nossa Senhora, nós conseguiríamos passar por isso. Porque saibam, a última prova, que é a que nós estamos vivendo, que se chama apostasia da fé, ela tem um poder enorme sobre nós. Quando Lutero perdeu a fé dele, ele escandalizou muita gente. Ele era padre. Escandalizou muita gente no seio da igreja. Mas pessoas que não aderiram à verdade e que não concordavam com a igreja, se utilizou da doutrina de Lutero para sustentar uma outra verdade, que é a verdade protestante, aquilo que eles creem. E aquela verdade deles, como não é a verdade de Deus, ela vai se multiplicando, como em filhos da mentira, ela vai se difundindo, se alastrando, como uma praga terrível. E então uma vai multiplicando e gerando outra, e gerando outra, e gerando outra, e a mentira vai se espalhando e tomando uma proporção que hoje já não é mais possível de dominá-lo. E agora entre eles mesmos eles já estão em grande confusão doutrinária, então já não se sabe mais entre eles quem está ou quem não está com a verdade, quem de fato a aderiu, quem não. Só que quando Lutero resolveu seguir o erro, ele não só escandalizou os bons, que eram os fiéis deles, a própria igreja, mas ele também sustentou os maus. Ele sustentou a mentira. Não é diferente hoje, a apostasia da fé já está no seio da igreja. Ela não está mais fora da igreja. E a prova final seria exatamente ter que conviver com a perda da fé entre aqueles que a proclamam dentro da igreja. Porque Lutero saiu, graças a Deus, ele abandonou a igreja. Então, era possível discernir quem tinha se desviado no erro e quem permanecia na verdade. Hoje Lutero não está fora da igreja, ele está dentro da igreja. Então não tem como você saber quem está caminhando no erro e quem está caminhando na verdade. E a grande dor do nosso coração de pastor, agora eu digo, é que nós vemos as ovelhas assim, confusas, sem saber se aquilo que elas estão vivendo é mesmo a verdade, ou pior ainda, porque não sabem o que é a verdade, se apegam a um pregador, a um evangelizador, a um cantor, que seja, para dizer assim, não, a verdade está com ele, então eu vou seguir a ele. Mas veja, a igreja nunca nos permitiu, como nossa mãe, nunca ela nos permitiu seguir a um determinado evangelizador, pregador, o que seja. A igreja é a detentora e a guardiã da verdade de nosso Senhor. Ela é a esposa do Espírito Santo. Só ela possui a verdade. E qualquer um que nela é instrumento, padre, bispo, papa, pregador, evangelizador, qualquer um deles só pode pregar a verdade se eles estiverem em comunhão com aquilo que diz a Mãe Igreja. E a Mãe Igreja é maior do que o Papa, os bispos, os padres, os evangelizadores. Aquela que guarda o depósito da fé é a Igreja. Mas se nós não amamos a Igreja, se nós não a temos por mãe, e se nós não recorremos à sabedoria dela, a tendência é que nós caiamos na idolatria de alguns superapóstolos, como diz São Paulo. Isso me inquieta profundamente, porque hoje, dentro da própria igreja, nós já encontramos doutrinas diferentes sendo pregadas na boca até de pessoas que se consagraram em graus de consagração muito elevada, que são para nós como condutores das nossas consciências,
Como nós vamos saber se eu estou caminhando como Deus queria ou se eu não estou caminhando como Deus queria? Se o conhecimento que nós temos da igreja é mínimo e se o amor que nós temos por ela é muito falho, se nós não somos capazes de dar a nossa vida para que a verdade do Evangelho seja pregado, nós estamos em grande perigo. E é isso que nós vemos hoje. Um grande risco de aderir ao erro, sem que ninguém venha nos esclarecer da verdade. E eu falo isso porque existe uma profecia de São Paulo que diz que chegaria um tempo em que o próprio Deus suscitaria um amor pela mentira para aqueles que não amaram a verdade. E eles não poderiam mais voltar atrás no erro. Então seria uma apostasia da fé, mas aquele que apostatou da fé diria: eu, na verdade, escolhi a verdade. E a palavra de Deus diz: muitos vos perseguirão e se alegrarão em fazer isso, acreditando que estão fazendo em meu nome. Deus diz. Como saber? Como discernir? Eu tenho acompanhado todos os dias uma situação de um padre que apostatou da fé, e todos os dias eu acompanho alguma fala dele, alguma coisa que sai, para entender, né, os motivos da apostasia. E ontem o que ele dizia é que um dos motivos da apostasia dele foi que ele não queria mais se submeter a um sistema religioso que dava para ele uma obediência, em nome da santa obediência. Ele não queria se submeter mais a um sistema dominador que ele chamou. Ele chamou a igreja, que é nossa mãe, de um sistema religioso dominador que não permite a liberdade. Então, para fazer a vontade de Deus, ele diz, para fazer a vontade de Deus, ele deixou a igreja, deixou esse sistema religioso e o sacerdócio para obedecer a Deus e viver a liberdade do Evangelho. E saibam que é possível ver a igreja assim. É possível, sim, ver a igreja exatamente como um sistema religioso opressor, que persegue os seus membros, que dá obediências desumanas. É possível, sim. Como uma madrasta que casou com o pai e não ama o filho que ele já tinha antes da verdadeira esposa, e ela oprime o filho do esposo dela, porque ela não é a mãe dele. Já viram aqueles filhos que foram criados por madrastas más? Ela não era a mãe dele, ela não amava ele, ela não deu a luz a ele, ela não é a mãe dele. Então, para ele, ela não é mãe, mas é tudo que ele deseja. E ele vai a ela como um filho pedindo, pensa uma criança de 5, 6 anos, que o pai abandonou, a esposa, e ele foi criado pela madrasta, e a madrasta era um demônio. Só que ele é criança, e ele vai a ela como quem suplica uma mãe. E ela, porque não ama e tem ódio da mãe dele, da verdadeira mãe, ela ataca a criança para ofender a mãe. É possível ver a igreja assim? Se nós tirarmos diante de nós a graça do Espírito Santo, que nos diz que a igreja é santa e imaculada, nós veremos a igreja exatamente assim, como um sistema opressor que domina e faz sofrer os seus membros, não vocês, nós, os padres, por meio de um sistema opressor conduzido por ditadores, homens, que muitos deles já não amam mais nem a igreja e nem a verdade. Mas porque queria ser a madrasta, queria tomar posse do coração do esposo e nunca terá, ela oprime os filhos primeiros, os primogênitos, porque quando ela dá à luz a segundos filhos, desses ela cuida. Quando a madrasta tem os filhos biológicos dela, ela cuida dele e oprime o filho da outra. Existe uma igreja
paralela à verdadeira igreja. E esta igreja paralela, maculada, como eu já disse também, da fraternidade, sempre existe na obra de Deus uma obra paralela, fundada por Satanás. E não é diferente na igreja. Se nós olharmos para a igreja como ela se mostra atualmente, basta ver os discursos, basta ver o modo como se oferece Deus para as pessoas e vocês diriam, não é essa a verdadeira igreja. Não é essa a face da igreja que Cristo fundou. Quando nós vemos um cristão que não perdoa outro, ou um padre que às vezes é durão demais com a sua comunidade, mas não tem compaixão das ovelhas, quando nós vemos um bispo perseguindo um padre por nada, ou quando nós vemos alguém se trocando, ou trocando Deus por dinheiro dentro da igreja, ou quando nós vemos alguém buscando poder com mais sede do que um sedento busca água, a gente se assusta e diz, mas esta é a igreja? Esta é a igreja fundada no sangue de Jesus? Essa é a verdadeira igreja que tem Nossa Senhora por mãe? Nós diríamos, não, esta não é. Onde está a verdadeira igreja? Nós diríamos, ela só pode estar no coração aberto de Jesus na cruz. Porque foi lá que ela recebeu a sua fecundidade. Mas esta igreja, ela está abandonada, pisada, esquecida. Então é fácil dizer, eu me liberto do sistema opressor, considerando a igreja assim, para viver a liberdade do Evangelho, mas desconsiderando que Nosso Senhor não foi livre no fim. Ele foi acorrentado, flagelado, conduzido por soldados, pregado numa cruz com cravos e traspassado por um soldado. Ele não era livre, como se pensa. A única forma de discernir que nós estamos no Evangelho é discernir se nós estamos unidos a Cristo crucificado. Fora disso, seria uma grande ilusão e uma grande mentira para o nosso coração. E quem estivesse unido a Jesus crucificado, veria a igreja como ela é. Não como um sistema opressor, como foi o sistema dos judeus que mataram nosso Senhor. Porque hoje, dentro da Igreja Católica, os apóstatas, pela sua falta de fé, por aquilo que perderam como judeus, por não terem aceitado a verdade, eles são aqueles que crucificam nosso Senhor. A apostasia, no interno do coração da igreja, ela tem ferido nosso Senhor com a maior das dores, porque tem ferido o corpo místico dele, tem ferido a igreja, tem desfigurado a igreja, tem tornado a igreja feia, suja, maculada e mentirosa. E nosso Senhor não fundou essa igreja. Nós queremos discernir se nós estamos no caminho de Deus. Nós queremos saber se a nossa mãe é a igreja. E nós queremos ver a igreja como a nossa mãe, não como nossa madrasta. Nós queremos saber se a igreja nos alimenta, se ela nutre a nossa alma, se ela nos dá a graça de colocar a cabeça no travesseiro e ter o descanso da paz de quem caminha na verdade e dizer, o mundo está caindo, mas Deus está me sustentando. Nós queremos ter o consolo de saber que nós estamos em Deus. E a única forma de saber isso é saber se nós estamos unidos a Ele aos pés da cruz ou se nós não estamos unidos a Ele aos pés da cruz. E é muito difícil discernir isso no mundo onde tudo quer ser muito belo, muito limpo, muito ordenado, palavras suaves e vida muito bem ordenada e próspera. Nós não queremos a cruz, nós rejeitamos a cruz. Tudo o que se torna difícil para nós, nós temos um desejo profundo de renunciar, de abandonar, de deixar e procurar outro caminho. Tudo que tem se tornado cruz para nós, nós queremos jogar bem longe da nossa vida e dizer, eu não aceito, eu não admito. Eu só aceito uma vida próspera, uma vida boa, uma vida equilibrada, eu só aceito uma vida de paz, de qualidade de vida. Eu não admito na minha vida qualquer cruz, eu não suporto. É assim que as pessoas têm vivido. E claro, o discurso persuasivo de Lutero não arrastou só um nem dois, arrastou uma multidão. E nós vemos se levantar, especialmente no nosso país, um novo discurso
que vai ter um poder enorme nos corações, porque as pessoas estão sofrendo. Nós não brincamos com o sofrimento das pessoas. As pessoas estão sofrendo fome, as pessoas estão sofrendo doenças desconhecidas, as pessoas estão sofrendo de depressão, as pessoas estão cometendo suicídio, as pessoas já não têm esperança, as pessoas andam tristes, o mundo anda triste, cabeça baixa, as pessoas se sentem humilhadas, o mundo está sofrendo, nós não brincamos com o sofrimento de ninguém. Sofrimento sem Deus é a destruição. E o mundo está se destruindo em sofrimento. E nós não negligenciamos isso. Quando as pessoas vêm a nós sofrendo absurdamente, confusas, com medo, nós não jogamos na cara dela, tá vendo? Foi por causa disso e disso. Nós não fazemos isso. Nós nos compadecemos. Porque sofrer sem Deus é realmente uma coisa terrível. O sofrimento, ele é inerente à nossa condição. Nós vamos padecer, mas a única resposta para o sofrimento era nos unir à Santa Mãe Igreja, nascida do sofrimento de Cristo, para que ela fosse o nosso sustento. A cruz é chamada de única esperança, espécie única. A cruz é o sustento do cristão no mundo, é a alegria dele. Agora, se o mundo sofre sem união com o sofrimento de Cristo, é verdade, o demônio virá e vai propor a paz, e a palavra de Deus já disse, quando o anticristo vier, ele vai resolver, ou vai parecer resolver todos os problemas do mundo. Ele vai trazer paz para as pessoas, ele vai trazer segurança para as pessoas, ele vai trazer a cura para muitas enfermidades, ele vai trazer uma palavra de sustento, uma palavra que anima, uma palavra que fortalece. O anticristo virá e o sopro da boca dele, o hálito da boca dele, será como um grande atraidor das multidões. Ele vai convencer as pessoas, ele vai trazer sustento, fortaleza, ele vai trazer ânimos para as pessoas que sofrem, e o mundo está sofrendo. Por isso, quando o anticristo vier e os filhos dele vier, ele vai gerar uma sensação de grande conforto e de grande fortaleza e de grande ânimo e de prosperidade interior, de fortalecimento anterior. O próprio demônio suscitará virtudes que são contrárias às virtudes verdadeiras, mas que parecerão como virtudes. O demônio fará com que pessoas que não se unem à cruz de Nosso Senhor, elas sejam capazes de fazer grandes sacrifícios por outras coisas. O demônio vai fazer isso e as pessoas vão acreditar. Elas vão sentir que elas estão adquirindo virtudes maravilhosas e o demônio fará brilhar diante delas essas virtudes para que elas busquem. E ele não fará isso só nos velhos, ele fará isso também nas crianças. O demônio suscitará um brilho de sedução enorme que é capaz de fazer com que as pessoas se afastem cada vez mais da mãe igreja e se sintam bem assim. Vou falar uma coisa muito feia, mas que esse padre dizia, que quando ele estava no auge da crise dele, que ele tinha decidido deixar a igreja, uma vez que ele decidiu deixar a igreja, ele estava no banheiro fazendo as suas necessidades e Deus começou a falar no coração dele que era isso mesmo que ele tinha que fazer, que era isso mesmo que ele tinha que deixar, que ele tinha que abandonar tudo aquilo, que ele tinha propósitos novos, que ele tinha uma vida nova para buscar, que ele tinha, e ele foi enchendo o coração dele, e ele disse, é isso mesmo, é isso que Deus quer, é isso que Deus quer mesmo, e ele foi brilhando, e ele foi crescendo, e ele se sente assim, feliz, alegre, crescido, edificado, e está se sentindo fortalecido, e ele diz que fez isso quando ele conseguiu deixar o sistema opressor, que era a igreja. Então, o que é a igreja? O que é a verdade da igreja? Onde ela está? Porque se ele conseguiu encontrar a vida, se ele conseguiu encontrar ânimo e fortaleza, se ele conseguiu encontrar dignidade longe da igreja, então a igreja não é mais a nossa mãe. Qual igreja? Encontrei a verdade que eu buscava, eu encontrei aquilo que me dava força, aquilo que me dignificava, aquilo que me elevava, me trazia propósitos novos, e é exatamente assim que será no final dos tempos. Os cristãos se sentirão verdadeiramente abatidos, encurvados, entristecidos, desanimados.
E o mundo, ele se sentirá novo, revigorado, fortalecido, edificado, com propósitos, com desejo de prosperidade, com desejo de crescer, de edificar, de fazer um mundo novo. Mas um mundo novo sem Deus, sem a igreja. E saiba, este mundo, ele se apresenta diante de nós. Um mundo que é capaz de sustentar os nossos afetos, fortalecer o nosso ânimo. E eu fui dormir ontem, exatamente no estado de alma em que eu estou, não é? Abatido. Por ver as ovelhas simplesmente abandonando a igreja. Sabe, filhos, eu vivo pela igreja, a minha vida é a igreja. Eu morro por ela. Eu durmo dentro dela. Eu não tenho nada nesse mundo. Eu não tenho família, eu não tenho filhos, eu não tenho trabalho, eu não tenho o que edificar no mundo. Eu não tenho nada além da igreja. Se eu sofro pela igreja. Se eu me alegro, é pela igreja que eu me alegro. E o coração de um pastor é abatido pelo peso das coisas que vai se mostrando pelas ovelhas, que vai se afastando do verdadeiro rebanho. E você não tem como ir lá e dizer para ela, volta. Voltar para onde? Para um sistema opressor, para um sistema que não tem humanidade, para um sistema que oprime os seus primeiros filhos. Por que eu vou voltar para ela? Se eu encontro no mundo um sustento, um ânimo, uma força, um progresso, algo que eu desejava e que agora eu me vejo crescendo, edificando. Por que eu vou voltar para a cruz se eu consigo aqui manifestar o melhor de mim? E saiba, esse discurso ele é capaz de arrastar uma multidão. Uma multidão. Na hora que Jesus entrou no grande mistério do seu sofrimento, nem os seus apóstolos conseguiram ir com ele. Então não pense que seja uma coisa simples. Na hora da cruz mesmo, na hora em que se mostrar para nós um grande sofrimento de humilhação, um grande sofrimento de padecimento, né, de confusão interior, de não saber se é realmente isso, por que tem que ser tão difícil para nós e tão fácil para os outros? Nós propomos fazer um momento de confraternização. Vamos confraternizar, porque nós trabalhamos tanto, porque nós lutamos tanto. E aí as pessoas já não sentem mais ânimo nem para isso. Não estão empenhados na cruz, que esquece que Nosso Senhor, em meio à cruz, Ele também teve uma consolação, ver Nossa Senhora. Ver Nossa Senhora. E quando Ele vê Nossa Senhora, Ele diz, mãe, vê, eu faço nova todas as coisas. E levanta de novo para continuar carregando a cruz até lá na frente. Nós estamos tão empenhados na cruz, tão certos de que é isso, mas saiba, é muito fácil o demônio vir e soprar em nós. E dizer, por quê? Por que você tem que viver 24 horas na cruz? Por que você tem que viver assim? Nesse padecimento de uma fé que exige tantas coisas de você. No padecimento de uma fé onde tudo é uma lei. Tudo se mostra muito pesado, muito duro, muito injusto. Se no mundo é tão melhor, se é tão mais próspero, se vocês conseguem tantos mais efeitos, por que vocês escolhem o caminho mais difícil? Vocês poderiam fazer diferente e conseguir mais prosperidade. E nós podemos sim, recebendo aquele hálito que vem da boca de Satanás e conseguir convencer Eva, que era uma criatura naturalmente criada com grandes virtudes, por que não convenceria a nós? Por que não nos desviaria da cruz? Qual é o meu grande temor como pastor das almas, como padre? É ver as pessoas se desviando da cruz. Olhando para ela e virando a face para o lado. Porque a cruz, quando se apresenta, ao lado dela se apresenta também a bonança, a prosperidade. Pôncio Pilatos diz a nós, Senhor, você não vê que eu posso te livrar disso aí? Você não vê que eu posso te tirar esse peso? Você não vê que eu posso impedir que você seja crucificado? Eu tenho poder para tirar a sua vida ou dar a sua vida. Basta que você faça isso.
fala alguma coisa, não, Deus. Você não teria poder sobre mim se Deus não desse. Os apóstolos, pensando que era possível fazer isso com Jesus, começar de São Pedro, se confundiu sim, claro, ele não tinha Espírito Santo. Ele prefere pensar na bonança, na vida boa de Jesus, ou na estabilidade dele, porque na verdade ele buscava era dele, não era de Jesus. Se Jesus estivesse vivo, São Pedro estava bem. Era só isso que ele queria. Era egoísmo ainda. Ele estava pensando nele. Os apóstolos, quando veem a cruz chegar diante deles, mesmo que eles tenham pregado isso, mesmo que eles tenham acreditado nisso, até expulsado os demônios, vejam, não é uma coisa fácil. Aderir à verdade não é uma coisa fácil. Quando os apóstolos, mesmo depois de ter expulsado o demônio, de ter feito milagres, quando eles viram a cruz se aproximar deles, o sentimento deles foi, vamos fugir. Mas eles não tinham o Espírito Santo. Por isso eles fugiram. Depois que eles receberam o Espírito Santo, nenhum deles fugiu da cruz. Nenhum. Nem São Pedro, nem São Paulo, São Tiago, ninguém fugiu. São João. Eles foram capazes de tudo. Depois que receberam o Espírito Santo, eles foram capazes de tudo. O esposo da igreja é o Espírito Santo. Quem nos gera é o Espírito Santo no dia do nosso batismo. Fugir da cruz não é uma opção para nós. Só é para aqueles que negaram o Espírito Santo, negaram o seu batismo, que não querem a verdade. Portanto, esta cruz, ela não significa mais do que só isso. Olhem para ela e reconheçam a verdade que nós buscamos. Fora dela não há salvação. Se disse sempre claramente, extra ecclesia nulla salus. Fora da igreja não existe salvação. Mas o que é a igreja? A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é Jesus. E só aquele que estiver unido a ele no mistério da sua paixão, morte e ressurreição é que pode se dizer filho da igreja. Então, a única verdade que me sustenta para não desanimar de ver as ovelhas do reino de Deus indo embora, buscando a verdade, é que eu sei que todos serão reunidos um dia diante desse mesmo Cordeiro, diante da cruz dele. E a única capaz de salvar, restaurar, fortalecer, dar dignidade, mesmo daquele que morreu martirizado, é a cruz. O brilho que Satanás tem gerado, ele é muito sedutor. E convence multidões e engana os próprios servos de Deus e engana os próprios pastores do rebanho de Deus. Se unam então tão somente aqueles pastores que pregarem para vocês o mistério da cruz. É a única resposta, é a única palavra-chave, é o único código que destrava a salvação para nós, se essa é a linguagem atual. Eu dou o código, o único código capaz de destravar para mim a vida plena é a cruz de nosso Senhor. Cada um vai ter que carregar a sua para atravessar o grande abismo entre o céu e a terra, só passando pela cruz de nosso Senhor como uma ponte que leva para o céu. Fora da cruz não há verdadeira esperança, não há verdadeira alegria, não há verdadeira prosperidade, não há. É engano, é ilusão e tudo vai se mostrar, mas quando se mostrar, já será tarde demais. Que nosso Senhor nos sustente e visite o coração daqueles que agora necessitam de esclarecimentos quanto à verdade, especialmente os seus sacerdotes, aqueles que deixaram a igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.